Olá, sejam muito bem-vindos a mais um momento especial de oração do nosso projeto 10 dias, primeiro Deus, o fim, preparados para a vitória. Hoje nós estamos no 9º tema, que tem como título Mensagens Angélicas. E nós já havíamos conversado um pouco anteriormente nos outros encontros sobre a primeira mensagem angélica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas, as três no caso, de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Eu queria convidar você a já abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo 14, o verso 8 até o verso 10. Na minha versão diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Vamos falar um pouquinho então sobre essas duas outras mensagens angélicas que são apresentadas no livro de Apocalipse, que são as mensagens que devem ser pregadas pelo povo de Deus no tempo do fim. O primeiro anjo, ele apresentava que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e que nós devemos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta profecia ou este cumprimento desta mensagem, ele começou ali a partir de 1840. Nós já havíamos falado anteriormente sobre isso, com o Guilherme Miller e o movimento millerita se levantando tanto nos Estados Unidos, na América do Norte, quanto também em boa parte da região da Europa. E agora aqui nós temos então a segunda mensagem, que fala sobre Babilônia. O que representaria então Babilônia? Babilônia no Antigo Testamento foi um povo que se rebelou contra Deus e que guerreou contra Deus e o seu povo, aprisionando assim o povo judeu no cativeiro babilônico durante 70 anos e até alguns anos depois, até que o povo pudesse então voltar para a terra. Babilônia representa um grupo que se opõe contra Deus e o seu povo. Já aqui no livro de Apocalipse, Babilônia é apresentado num conceito espiritual, representando também aqueles que se opõem contra Deus e contra o seu povo e contra os seus ensinamentos e a sua palavra. Babilônia aqui representa então uma verdade não verdade. Poderíamos dizer um ensinamento fictício, um engano que é apresentado como verdade e que tem ludibriado, enganado muitas pessoas que têm bebido do seu vinho. Então, assim, imagine a cena ilustrativa. Babilônia chega com o seu copo de vinho e apresenta: você quer um gole? No começo você toma um gole, tá tudo bem, depois você toma outro, já começa mais ou menos, o terceiro já começa a te afetar mais, o quarto até que chega um ponto que você está totalmente imerso e embebedado por aquilo que Babilônia apresenta. Só que aqui no caso da segunda mensagem angélica, a bebida, o vinho de Babilônia, o texto diz que é da fúria da sua prostituição. Então Babilônia, ela tem um desejo de poder ludibriar as pessoas que ela consegue influenciar. A prostituição aqui no caso então, ela é muito bem exemplificada no caso de Oséias, o profeta Oséias, que tem um livro na Bíblia que você pode ler a história, que lá apresenta, mas eu vou aqui resumir de forma muito rápida. Oséias, ele se casa com uma prostituta a pedido de Deus para que Oséias viva em sua vida aquilo que o povo de Israel estava fazendo com Deus. A história diz que Oséias, ele se apaixona por sua esposa, casa com ela e a ama de coração, tem filhos com ela. Só que vira e mexe essa esposa, ela volta para a prostituição e deixando assim o seu esposo de lado. Oséias vai até ela, resgata ela, traz ela de volta para casa, ela fica um período em casa, depois ela volta de novo para a sua vida de prostituição. É mais ou menos então o que o povo de Israel fazia. Deus havia tirado o povo de Israel da perdição, casado com Israel, amado Israel, assim como amou também todas as nações, todos os filhos de Deus, não é? Mas aqui no caso, representando por Israel, nós temos aqui o exemplo de Israel se prostituindo, abandonando Deus. O casamento representa o relacionamento íntimo e verdadeiro entre Deus e o povo.
Quando falamos de prostituição, estamos falando do povo abandonando a Deus e os seus ensinamentos, quebrando a sua aliança e se prostituindo com outros deuses, outras culturas, no sentido aqui eu estou falando de culturas nos aspectos religiosos, ok? Não estou falando que a cultura, não estou demonizando a cultura, mas eu estou dizendo que esse relacionamento com as outras culturas no sentido de adorar outros deuses, de seguir outras crenças que não eram as crenças que Deus havia orientado o povo de Israel a seguir. Então aqui nós podemos dizer que o vinho da prostituição que Babilônia apresenta nada mais é do que os ensinamentos mentirosos e as orientações que são contrárias à vontade de Deus, que são ensinadas, pregadas e que são aceitas por muitas pessoas e até por muitas igrejas, que infelizmente, por mais sinceras que sejam, a maioria delas, elas ainda assim são enganadas por este vinho da prostituição. Posso citar aqui como exemplo as pessoas que dizem, ou até as igrejas que ensinam, que não importa a maneira como você adora, o importante é adorar. Uma outra teoria que diz bom, Deus é um só, não é verdade? Então se você segue aí e eu sigo aqui, tá tudo certo. O importante é nós adorarmos a Deus. O método, a forma que nós adoramos, isso não importa. Isso é mentira, queridos. Isso é um ensinamento de Babilônia. Isso é um ensinamento enganoso, mentiroso, não bíblico. Se assim não fosse, não teria por que Deus repreender o povo de Israel quando estavam adorando outros deuses, outros ídolos, tendo fé que existia Deus da mesma forma, só que o método de adoração era totalmente equivocado e contrário ao que a Bíblia dizia. Então nós podemos dizer que hoje não é diferente. Deus não muda, Deus é o mesmo. Então o método de adoração não deve ser o método que me agrada, mas sim o método que agrada ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso e ao Espírito Santo. Para que possamos entender, é preciso ir para a Bíblia e ver o que Deus deseja que nós façamos. A segunda mensagem angélica, então, ela é um alerta para esses conjuntos religiosos que se corromperam no decorrer dos anos. Mas aqui nós estamos falando desses anos do período do tempo do fim. Não estamos falando de uma igreja corrompida no período medieval, na Idade das Trevas, estamos falando de 1844 em diante. Então as igrejas que se afastaram da Bíblia, que se afastaram da verdade, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas elas acabam sendo, este conjunto religioso, acaba fazendo parte então deste grupo que está junto com Babilônia e bebendo do vinho da sua prostituição. E o nosso alerta para eles deve ser: caiu a grande Babilônia. Ela foi desmascarada, a verdade agora voltaria a ser ensinada e as pessoas deveriam entender que Babilônia não é um local que nós deveríamos estar e nem com alguém que nós deveríamos nos relacionar. Babilônia, ela tem ensinado coisas erradas, mas agora a verdade de Deus está sendo levantada. Por isso Babilônia caiu por terra e os seus ensinamentos também foram descobertos. Agora, se eles ficarão no engano, ou se acordarão e entenderão que precisam se voltar para Cristo e passar a seguir os seus ensinamentos, isso vai depender de cada um. Mas o nosso papel como pregadores dessa segunda mensagem angélica a Babilônia caiu e vocês precisam estar atentos e sair dela enquanto ainda é tempo. Entramos agora na terceira mensagem angélica, que diz que aquele que adora a besta e a sua imagem, estes que têm a marca na mão ou na fronte, estes beberão do vinho da cólera de Deus. É óbvio então que a segunda mensagem angélica ela está relacionada com a terceira mensagem angélica. Ambas falam de vinho, só que uma fala do vinho que Babilônia concede, só que a outra fala do vinho que vem diretamente de Deus. Um vinho te engana, o outro vinho é para te destruir. Na verdade, os dois trazem destruição. Um vem no sentido de julgamento, um vem no sentido de consequência das escolhas que eu tive anteriormente. Então, aqueles que preferiram beber o vinho de Babilônia, esses terão que receber o vinho que vem de Deus. Já que você gosta de vinho, então tome vinho. É justamente o que o texto está querendo dizer. Aqueles que, mesmo sabendo que Babilônia caiu,
que a verdade foi pregada e que agora você tem a oportunidade de tomar uma decisão na sua vida, de seguir o que Deus ensina, mas ainda assim você não escolhe ser fiel a Deus, escolhe viver a vida de prostituição, e entenda a prostituição no sentido espiritual, aqueles que escolhem não seguir a Cristo e a sua verdade, conhecendo a Bíblia, e estes estão bebendo do vinho de Babilônia, agora beberão do vinho de Deus, porque tiveram a oportunidade de decidir e não escolheram ser fiéis a Deus e à sua vontade. Preferiram continuar na sua vida com Babilônia. A terceira mensagem angélica, então, está falando de uma mensagem para o nosso tempo. E ela diz que o tempo é breve e nós precisamos apresentar esta verdade, que logo Jesus trará o seu juízo completo, de uma vez por todas, e vocês precisam decidir de qual lado vocês estarão. Não existe duas verdades, amados. Ou nós seguimos a vontade de Deus e a sua palavra, ou nós estaremos seguindo a enganos, estaremos seguindo a ensinamentos doutrinários que são criados pelo vento, que não são bíblicos, que não são sólidos na palavra de Deus. Olha, por exemplo, o que João capítulo 10 fala para nós, o que Jesus nos diz através desta ilustração. Ele falando que ele é o bom pastor e que o bom pastor tem as suas ovelhas. E o capítulo 10 de João, o verso 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Queridos, não existem duas verdades. Ou a verdade que existe é o que a Bíblia diz que é verdade, ou a verdade é aquilo que o mundo crê como verdade, no sentido de, eu penso assim, você pensa assim, tá tudo certo. O importante é que cada um tenha a sua fé, o importante é cada um acreditar em alguma coisa. Desculpa, queridos, mas não é. Precisamos seguir a verdade. Eu posso crer que aqui debaixo do piso da minha casa tem um pote de ouro. Então eu posso cavar, quebrar o piso e cavar, e você vai chegar para mim e vai falar assim, olha, o importante é que você acha. Não interessa se tem, o importante é que você vai quebrar o piso e vai cavar. Seja sincero, queridos, é melhor eu achar que tem um pote de tesouro, de ouro, aqui embaixo do meu solo, ou eu ter a certeza de que não tem um tesouro aqui, não quebrar meu piso, continuar com o meu piso novinho, o meu piso em bom estado. É óbvio que saber a verdade é muito melhor. Seguir aquilo que de fato é o concreto traz muitos resultados melhores. Porque a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, querido, eu queria dizer para você, você que está indeciso do que fazer com a sua vida, saiba que Deus tem um chamado para você. E o chamado é, faça parte do rebanho que viva a verdade. Faça parte do rebanho que segue o assim diz o Senhor. Deus chama as suas ovelhas para fazer parte do seu aprisco. Hoje, ainda existem muitos cristãos que são sinceros, que são verdadeiros, que seguem a Deus de coração, mas que infelizmente foram influenciados pela bebida de Babilônia. O nosso papel como conhecedores da verdade é chegar e apresentar essa verdade para essas pessoas. E talvez eu estou falando com alguém aqui que está estudando a Bíblia e está descobrindo verdades maravilhosas. Deus está te dando uma oportunidade para que você entenda que Babilônia caiu, que Babilônia nunca vai te dar aquilo que você precisa, mas que Deus tem a solução para os seus problemas. Deus tem a solução para a sua vida. Deus tem o real sentido e a verdadeira esperança para você. Aqueles que tiverem a marca da besta e da sua imagem. Aqui o texto significa, no sentido da mão, significa no sentido daquele que as suas obras, ele faz coisas como quem fosse de Babilônia. Vou dar um exemplo muito simples aqui, você vai me entender. Vamos supor que você não é adventista do sétimo dia, mas no sábado você fala assim, sábado eu não trabalho. Vamos perguntar o que para você? Você é adventista do sétimo dia? Não. Mas parece, porque você vive como um.
entendeu? Então o sinal na mão é aquelas pessoas que não necessariamente vão acreditar na mensagem de Babilônia, mas eles vão viver como se fosse de Babilônia. Você entendeu? Por isso eu quero dizer o seguinte, queridos, não adianta ser apenas uma boa pessoa. Não adianta apenas eu falar assim, não, mas eu vivo a minha vida aqui, não faço mal a ninguém. Mas se a sua vida ela é vivida como Babilônia, e Babilônia são todos os ensinamentos que não são bíblicos, é um estilo de vida que não é sagrado, e o sagrado é aquilo que está na palavra de Deus. Essas pessoas então estarão vivendo os ensinamentos de Babilônia através de suas ações práticas do dia a dia. Chegará um tempo, e aqui nós falamos sobre o sinal, o selo de Deus, vai ser a respeito do dia, um dia de guarda. Se eu guardo o sábado ou se eu guardarei o domingo, mas isso a gente pode conversar sobre isso em um outro momento. Mas o que eu queria dizer é o seguinte para você, que mesmo que você siga a igreja X ou Y, você precisa entender que eu preciso analisar se a minha vida ela está de acordo com a verdade de Deus. Mas eu não sigo igreja nenhuma, não importa. Eu preciso saber se a minha vida está sendo vivida de acordo com a vontade de Deus através da sua palavra. E quem tem a imagem na fronte é aqueles que acreditam dessa maneira mesmo. Aqueles que fazem porque creem assim. Diferente do outro grupo que não acredita, mas vai com os outros, né? Ele vai junto com a multidão. Tá só indo, seguindo o fluxo, né? Trabalha no sábado porque todo mundo trabalha, não trabalha no domingo porque todo mundo descansa no domingo, e assim a gente vai seguindo a vida, não tem problema. Essas pessoas, diz a Bíblia, que beberão do vinho da prostituição, beberam, né? E que agora beberão o vinho da ira do Cordeiro. E aí eu quero ir então para o último verso de hoje, que é no mesmo capítulo 14 de Apocalipse. Agora nós vamos ler o verso 12, ainda dentro da terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica, ela termina dizendo o seguinte: aqui está a perseverança dos santos. Como assim, pastor? O que isso significa? Então, esse texto quer dizer para nós que aqueles que perseverarem, não bebendo do vinho da prostituição, certo? Não bebendo do vinho da prostituição, aqueles que se mantiverem fiéis a Deus e à sua palavra, ok? Aqueles que estiverem seguindo na contramão do mundo, porque o mundo estará bebendo do vinho, o mundo estará tendo e recebendo o sinal da besta e da sua imagem, tanto na mão quanto na testa, mas tem um grupo que não quer fazer parte, não quer ser cúmplice desse ensinamento, dessas ideias que não são a vontade de Deus. Este grupo, o texto o chama de santos. Santos no sentido de serem separados, separados do mundo, separados da mentira, separados do engano, para viver a verdade, para viver a vontade de Deus, para viver aquilo que Deus sonhou para eles. E o texto diz que a perseverança deles é o seguinte: eles são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Perceba então dois aspectos, dois pilares importantíssimos da fé cristã. Para nós não fazermos parte de Babilônia e nem sermos contaminados por o seu vinho, nós precisamos ter Cristo como o centro de nossa fé e precisamos obedecer aos seus mandamentos como resultado dessa fé e da salvação que Cristo nos concedeu. Por isso, então, é óbvio que o selo, a imagem da besta, ela tem algo contra os mandamentos de Deus. Porque se aqueles que não têm o selo é porque guardam os mandamentos, significa que aqueles que não guardam os mandamentos, eles têm o selo. Entendeu? Ficou claro para você? Então, vou repetir. O texto está dizendo, então, que aqueles que receberão o selo são aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. E aqueles que não receberão o selo da besta e da sua imagem serão aqueles que foram fiéis a Deus e a sua palavra, obedecendo os mandamentos e continuando com a fé em Cristo Jesus. A terceira mensagem angélica, amados, fala justamente então sobre a última oportunidade. Ela fala sobre uma mensagem para os nossos dias. A graça de Deus é para todos. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12 diz que, pela graça de Deus, ao ela se manifestar, ela traz salvação a todas as pessoas. E tem pessoas que estão em Babilônia, que serão salvas, porque elas são sinceras,
mas elas não conheceram ainda a verdade de Deus. Mas chegará um dia que todos eles terão a oportunidade de decidir se querem ser do Senhor ou se não querem. Aqueles que foram fiéis sairão dos outros apriscos, lembra João capítulo 10? Sairão e virão para o aprisco do Senhor. E aí haverá um só rebanho, um só povo, uma só fé, uma só esperança. Por fim, eu queria ler apenas algumas linhas do nosso guia de hoje. Falando a respeito da primeira mensagem angélica, ela diz o seguinte: anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os seres humanos o temerem ou adorarem, estava destinada a separar o professo povo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo para ver seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Então a primeira mensagem angélica é para que as pessoas despertassem. Olha, você tem que se preparar, porque Jesus está voltando. A segunda mensagem angélica, ela fala sobre a queda de Babilônia. Babilônia caiu, então saia dela, porque agora você entendeu que ela não é o local que você deve estar. Você deve se voltar para Deus enquanto ainda é tempo. Sai de Babilônia, ela está te anestesiando, ela está te embriagando. Você tem que sair desses ensinamentos falsos, mentirosos, enganadores e vir para a verdade de Deus, da palavra do Senhor. Quantas igrejas nem a Bíblia é aberta, muito menos ensinada. Nós temos, queridos, que viver o assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Ainda seguindo, o nosso guia diz que, no entanto, a multidão, mesmo os que se dizem cristãos, as amarras que os prendiam à terra eram mais poderosas do que os atrativos celestiais. Escolheram dar ouvidos à voz da sabedoria terrena e viraram as costas à vigorosa mensagem da verdade. Quão triste é isso, queridos? Deus concede luz para ser apreciada e obedecida, não para ser desprezada e rejeitada. A luz que ele envia torna-se trevas para aqueles que o rejeitam. Você entendeu? Aqueles que conhecem a luz de Deus. E a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é uma luz para os meus caminhos. Então aquelas pessoas que conhecem a verdade, mas que escolhem permanecer nas trevas, essa luz que receberam, ela se torna em maior escuridão na vida dessas pessoas. Por quê? Porque agora eles sabem que estão bebendo do vinho da prostituição, mas ainda assim querem continuar vivendo nessa vida de bebedeira. O texto ainda diz: quando o Espírito de Deus deixa de impressionar o coração humano com a verdade, é inútil ouvi-la. Ou seja, uma pessoa que não está com o Espírito Santo, que não ouve mais a voz do Espírito Santo, a verdade entra por um ouvido, sai pelo outro e acabou. Por isso, queridos, precisamos pedir a presença do Espírito Santo. Por isso, todos nós precisamos pedir: Senhor, me mostra a tua verdade. Eu quero seguir, Senhor, a tua palavra. Eu quero seguir, Senhor, os teus caminhos. Eu quero ser fiel, Pai, à tua voz. Me ajuda, Senhor, que o Espírito Santo não se afaste de mim, mas que o Espírito Santo encha, transborde meu coração, porque eu quero estar pronto quando Jesus voltar. Eu não quero ser enganado por Babilônia, eu não quero estar vivendo uma vida de mentira e de engano. Eu quero, Senhor, seguir a tua vontade, a tua voz. Por favor, Espírito Santo, me mostra a tua voz, me mostra o que o Senhor quer para a minha vida, porque eu quero seguir o Senhor até o fim de minha vida, porque eu prefiro morrer nos teus caminhos do que viver longe deles. Eu quero, Jesus, estar contigo quando o Senhor voltar. Se tem alguém nessa noite que está andando em Babilônia, e às vezes este alguém pode ser alguém que está dentro da própria igreja adventista, que conhece a verdade, mas que vive uma vida dupla, que vive pecados silenciosos. Querido, chegou o tempo para nós abandonarmos nossos pecados e buscarmos a graça e o poder de Deus. Chegou o tempo, querido, para você tomar uma decisão e entregar sua vida a Jesus e ser batizado enquanto ainda é tempo, porque Jesus está chegando e as mensagens já foram apresentadas, você já teve o seu alerta. Agora chegou a hora de nós decidirmos a quem serviremos, se é a Deus ou se é Babilônia. As consequências de cada escolha
já ficaram muito claras, mas que Deus te ajude a escolher hoje a quem você quer servir. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido que estás nos céus, nos fortaleça com o Teu Espírito, Senhor. Se alguém aqui está em Babilônia, ou se alguma decisão, alguma parte de nossa vida está bebendo do vinho da prostituição, por favor, Senhor, arranque de nós, nos tire do mau caminho e nos leve para os Teus braços de amor, Pai. A Bíblia é clara em dizer que não receberão o selo, o sinal da besta e da sua imagem, não beberão do vinho da prostituição aqueles que se separarem do mundo, que estiverem dispostos a viverem uma vida fiel ao assim diz o Senhor, guardando os mandamentos e mantendo a fé em Cristo Jesus. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor Jesus, Pai. E o Senhor está ouvindo agora a oração dessa pessoa que está conosco. E agora, nesse momento, Pai, eu paro a minha oração aqui. E eu queria que o Senhor ouvisse o desejo que está no coração dessa pessoa, que está comigo agora aqui, acompanhando este vídeo. Ouça a oração silenciosa que essa pessoa faz nesse momento, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Acordemos enquanto ainda é tempo, mas louvado seja Deus, porque Deus te acordou em tempo de aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe e que Jesus entre em seu coração, o transforme, para que todos nós estejamos no rebanho que Deus preparou para nós.